bisete, trisete, série gigante. Com certeza você já deve ter ouvido falar em algum desses métodos de treinamento e provavelmente usa ou já usou na sua rotina de treino do dia a dia. Mas a questão aqui é, você sabe realmente o que é cada um, as diferenças entre eles e quando realmente vale a pena colocar eles em prática? Então, hoje eu vou te explicar as principais diferenças entre esses três métodos. Quando realmente utilizar cada um deles, pois tem muita gente errando, até mesmo profissionais, passando eles de maneira errada e exagerada, o que vai te deixar sem resultados e provavelmente vir a te gerar lesões totalmente desnecessárias. O meu nome é Douglas, sou treinador e preparador de atletas. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Se você puder, já deixa o seu like para ajudar o canal e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Indo direto ao ponto, vamos fazer um resumo geral do que é cada um desses métodos. Começando pelo bisete, que nada mais é do que uma sequência de 2 exercícios sem intervalo entre eles, podendo ser um bisete agonista ou um bisete antagonista. O que quer dizer isso? Um bisete agonista são 2 exercícios em sequência para a mesma musculatura, como por exemplo um supino reto para um supino inclinado, um crucifixo para peitoral indo direto para um supino, 2 exercícios para peito, bisete agonista. E temos o bisete antagonista, que seria 2 exercícios que não envolvem a mesma musculatura, como, por exemplo, uma rosca direta para bíceps, indo direto para um tríceps pulling na polia, para tríceps, ou uma remada indo para um supino, 2 musculaturas diferentes colocadas na mesma sequência. Então, se você for ver, é um método simples, mas que só é eficiente quando bem aplicado e quando você entende exatamente o que quer com ele dentro da sua rotina de treinamento. O trisete é a mesma base e o mesmo princípio do bisete, só que aqui, ao invés de 2 exercícios, nós utilizamos 3 exercícios. Este método normalmente é muito usado para aumentar a intensidade de treinamento, mantendo o treino menor, ou seja, aumentar a intensidade num menor tempo de treinamento. Em atletas ou praticantes de musculação intermediários avançados, normalmente ele é utilizado com o mesmo músculo. Mas existe na prática uma forma muito boa de utilizar ele, que é como se fosse um mini circuito. Por exemplo, uma rosca direta sai para o tríceps na polia e depois sai para o abdômen. É uma forma de deixar o seu treino mais metabólico, um pouco mais dinâmico e você conseguir executar 3 exercícios num período menor de tempo. E como eles não envolvem exatamente a mesma musculatura, você ainda consegue fazer os exercícios bem feitos, pois eles não estão envolvendo a mesma fadiga localizada no mesmo músculo, o que te permite ter uma melhor coordenação motora até o final. Série gigante, um método que normalmente é utilizado por atletas e praticantes avançados, que consiste em utilizar 4 exercícios ou até mais em sequência sem intervalo para a mesma musculatura. A intenção aqui é realmente levar a sua musculatura à exaustão total. Um exemplo prático que temos deles, por exemplo, num treino de ombro, seria fazer uma elevação frontal, sem intervalo vai para a elevação lateral, sem intervalo vai para o desenvolvimento com halteres e sem intervalo vai para o encolhimento de ombros, aquele exercício muito utilizado para evoluir os seus trapézios. E como eu falei antes, normalmente ele é muito utilizado por praticantes avançados, pois para fazer ele de uma forma que realmente te dê resultados e seja seguro, você precisa ter uma ótima coordenação motora, um bom controle do movimento e até mesmo um nível de força um pouco mais elevado, para que você consiga chegar até o último exercício realmente utilizando uma carga que seja relevante. E o ponto principal sobre ele é um método muito bom para usar de forma periódica, numa semana de pico de intensidade ou como costumamos chamar, numa semana de choque, pois realmente este método leva o músculo a uma exaustão muito grande. E se você começar a utilizar o método de série gigante
como a sua base de treino, aquilo que você vai fazer todo dia, toda semana, provavelmente o que vai acontecer vai ser lesões e uma pausa do seu progresso. O seu corpo vai começar a ficar tão estressado que você vai parar de evoluir e até mesmo regredir os seus resultados. Então, pessoal, a principal diferença, além da quantidade de exercícios que você irá utilizar, é também o quanto cada um desses métodos irá exigir do seu corpo, tanto em termos de cansaço e fadiga muscular, quanto em termos de coordenação motora e de qualidade de execução do movimento. Sendo o B7 o ideal para você começar, pois você já consegue ter um aumento da intensidade do seu treino, mas ainda assim ele exige um pouco ou menos de você, o que permite com que você mantenha os exercícios com uma certa qualidade. Já o Tri7 começa a exigir bem mais de você, e é melhor você utilizar quando já estiver bem acostumado com o sistema de B7. E o sistema de série gigante é o que mais cobra do seu corpo, sendo ideal para pessoas que já estão muito acostumadas, tanto com B7 quanto com Tri7, já têm experiência de treinamento e uma recuperação muscular adequada para executar este tipo de método de treinamento. Agora, pessoal, vamos para o ponto principal que eu considero aqui do vídeo. Os erros mais comuns ao utilizar esses métodos. Eu garanto para você que se você não executar, se você não cometer estes erros e entender o básico do que eu passei anteriormente, você vai conseguir ter resultados muito mais sólidos e com muito mais segurança. Erro 1, e o que normalmente me deixa bastante irritado ao ver no dia a dia na academia, que é passar um B7 agonista, aquele que envolve dois exercícios para a mesma musculatura, para uma pessoa totalmente iniciante. Além disso, não fazer sentido nenhum, pois um iniciante normalmente ele já tem dificuldade de fazer bem feito um exercício de maneira isolada. Imagina como vai sair a execução do segundo exercício. Ou seja, isso não vai ter nenhum benefício real, só vai gerar muita fadiga, muito estresse, que provavelmente vai vir acompanhado de uma má execução e provavelmente mais para frente de alguma lesão ou de alguma dor que é totalmente desnecessária ter no seu treinamento. Segundo erro, usar B7, trisérie ou série gigante como base de treinamento, ou seja, como estilo principal do seu treino. Não, ele deve ser usado como um método de intensificação de uma maneira bem planejada e de forma esporádica no seu treino. Pois quando você começa a executar ele todo o treino, toda semana, vai chegar uma hora que o seu corpo não vai ter mais resposta, apenas vai ficar exaurido e vai parar de ter resultados e, consequentemente, vai começar a aumentar o seu risco de exposição a lesões. Isso principalmente quando eu me refiro a esses métodos sendo usados na versão agonista, onde envolve todos os exercícios para a mesma musculatura. Sendo que depois aqui no vídeo eu vou falar para vocês uma forma inteligente de usar esses métodos, usando a maneira antagonista, com músculos diferentes, que pode ajudar sim na sua rotina de treinamento, até mesmo a economizar tempo do seu dia. O erro 3, pessoal, pode até dividir um pouco de opiniões, mas eu não vejo, e ao longo dos anos eu não consegui perceber na prática, tanto em mim quanto em alguns alunos, o real resultado de usar exercícios do mesmo ângulo para a mesma musculatura em sistemas de B7 e de Tri7, como, por exemplo, sair de um supino reto com barra e ir direto para um supino reto com halter. Eu consigo perceber na prática muito mais resultado você utilizando ângulos diferentes, como por exemplo, um supino reto para um inclinado, do inclinado para um reto, pois tem mais variação de estímulo na sua musculatura, pega feixes de fibras diferentes para a mesma musculatura. Ou, por exemplo, uma outra forma que eu acho ideal de usar seria misturar um exercício isolado, como um voador ou um crucifixo, e depois ir para um supino. Isso geraria tanto um princípio de pré-exaustão, quanto você já chegaria no segundo exercício com a musculatura-alvo mais estimulada, recebendo melhor o estímulo do segundo exercício. Ou seja, B7, Tri7, série gigante, não é apenas você ir empilhando, colocando exercícios em sequência de qualquer forma.
Você tem que entender o que cada exercício, cada variação tem entrega e saber em qual ordem e como você vai inserir eles e fazer essa combinação. Ter esta consciência e fazer isso de forma correta, com certeza vai te entregar resultados muito mais visíveis e muito mais sólidos. Então, pessoal, quando e como devemos usar essas variações, esses métodos de forma inteligente no nosso treinamento? Primeiro, precisamos entender o princípio que bisete, trisete e série gigante são métodos de intensidade, formas de aumentar a exaustão e o estímulo muscular, e que não são métodos base de treino. Eles devem ser usados de maneira periódica, uma vez, 2 vezes por mês ou até de maneira mais espaçada, ou seja, de acordo com o seu planejamento e de acordo com o seu corpo responde, sendo muito usado para dar um choque ou fazer uma semana de pico de estresse na sua musculatura, que ajuda muito a quebrar aquele platô que às vezes a gente chega nos resultados do nosso treino. Outra forma, principalmente quando falamos de bisete e trisete, são quando você tem pouco tempo no seu dia a dia para o seu treinamento, pois eles são formas de acelerar o tempo do seu treino e manter a intensidade. Mas nesse caso, a melhor forma de usar é com a versão antagonista, aquela que envolve musculaturas diferentes. Por exemplo, dorsal e peito, ou exercício de bíceps e tríceps, ou um exercício de peito e um exercício de ombro, um exercício de quadríceps e um exercício de posterior, pois normalmente você vai conseguir manter uma qualidade de movimento melhor em cada exercício e mesmo assim economizar tempo do seu treino e manter ainda uma boa intensidade. Série gigante. Quando usar? Se você é avançado ou atleta, e normalmente é um bom estímulo para quem é atleta de fisiculturismo, pensando em hipertrofia ou quebrar o platô do seu treino. Eu indico usar no máximo 1 vez no mês, naquela semana que você quer estressar ao máximo a musculatura e que provavelmente na próxima semana você vai fazer um treino menos intenso ou até mesmo ter uma semana de regeneração muscular. Normalmente utilizando dessa forma e de uma maneira planejada e de forma inteligente, ele apresenta resultados realmente muito bons e diminui o risco de lesões ao qual você vai se expor. Então, pessoal, com o conteúdo deste vídeo de hoje, você já consegue ter uma boa ideia do que consiste cada um desses métodos, como e quando utilizar eles e, principalmente, como eu já falei antes, evitar cometer os principais erros. Se você pegou a ideia geral, eu te garanto que ao aplicar com o conhecimento desse vídeo, no seu treino, na prática do dia a dia, você vai conseguir perceber resultados bem melhores e de maneira muito mais segura. Então, se agora você entendeu mais sobre este assunto, comenta aqui embaixo, agora eu entendi, que é para eu saber que vocês estão acompanhando e que realmente vale a pena continuar trazendo conteúdos como esse, um pouco mais técnicos, para vocês aplicarem no treino no seu dia a dia, ok? E lembrando, se você precisa de um acompanhamento, de uma ajuda profissional para montar de ponta a ponta toda a sua estratégia de treinamento, toda a sua parte alimentar, que será totalmente aliada ao que você faz e à possibilidade real do seu dia a dia, tudo bem personalizado para que você consiga fazer com a realidade do seu dia a dia e rotina, clica no link aqui embaixo, onde está o link da minha consultoria e você irá falar diretamente comigo pelo WhatsApp. Por lá eu te passo todos os restos da informação. Muito obrigado. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com quem você sabe que precisa saber disso também. E, por favor, deixa o like, que ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e até mais.